Floriane, muito obrigado. Quero cumprimentar aqui a CCFD, quero cumprimentar também a todas e todos que estão comprometidos com a construção de um mundo, de um planeta, com a construção de realidades que possam ser realidades de vida plena para todas as pessoas. Esta é a nossa luta, essa é a nossa busca, que a gente não pode, luta essa para a qual nós não podemos, de forma nenhuma, cruzar os nossos braços e abandonar. O que nos reúne aqui nesta roda de conversa do Fórum Social Mundial das Economias Transformadoras é uma inquietação, uma grande inquietação. Do prato ao planeta, o que e quem nos alimenta. E aí, nós que vivemos esse tempo de pandemia, é preciso termos um olhar para aquilo que vem construindo as nossas relações ou que vem destruindo também as nossas relações. O alerta de Covid-19 no mundo traz hoje alguns números que nos devem, de fato, levar a pensar com muita responsabilidade para entendermos o nosso modo de vida, para nós entendermos como é que nós estamos elaborando as nossas relações, como é que nós estamos convivendo com o planeta, como é que nós estamos convivendo com as pessoas, como é que nós temos tecido as nossas relações e sobre que caminhos, que alternativas temos, que caminhos e que alternativas nós pretendemos percorrer. Se a gente fala dos países do Mercosul, e aí falamos do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, do Chile e do Brasil, a gente tem que lembrar alguns números que o alerta do Covid-19 traz para nós, para depois fazermos algum tipo de reflexão e tentar encontrar os direcionamentos e os caminhos. O Uruguai registra hoje, segundo o alerta do Covid-19, 929 casos de contaminação e conta com 27 mortes. É preciso nós afirmarmos o tempo todo que toda vida importa. Toda vida importa. Quando fazemos a comparação dos números, não é para dizer que bom que ali foi esse número e que não foi aquele outro, mas é para a gente compreender, entendendo que toda vida importa, que existem mortes que poderiam, com muita clareza, teriam muitas condições de serem evitáveis. Então, Uruguai, nós temos 929 casos e 27 mortes. O Paraguai, nós temos 2.127 casos e temos 15 mortes. A Argentina, nós hoje contamos com 59.920 casos, 1.232 mortes. E o Chile chegou a 271.982 casos, com 5.509 mortes. E agora, pasmem, o Brasil chega a 1.345.254 casos e conta hoje com 57.658 mortes. Analisar o coronavírus não pode ser uma tarefa que devemos fazê-la de forma isolada. Precisamos entender todo o contexto. Esse vírus tem uma lógica, que é a lógica do capitalismo global. Esse capitalismo que há séculos tem conduzido uma guerra de sistema, uma guerra sistemática, uma guerra que não cede, uma guerra que não para, uma guerra que não é tombada contra a natureza, contra a Mãe Terra e, muito cruelmente, contra os povos mais empobrecidos, contra as minorias indígenas, quilombolas, as comunidades de favela, as comunidades periféricas. E no Brasil, notadamente, o povo pobre, o povo preto, o povo morador das periferias. Ele expressa, então, essa lógica desse capitalismo global que vem conduzindo, né, a essa guerra que a gente tem falado o tempo todo. Eu quero aqui fazer uma reflexão com vocês sobre 3 situações que contribuem para o avanço do coronavírus no Brasil e na América Latina, na América do Sul. Primeiro ponto, a fome. Segundo ponto, a degradação ambiental e o desrespeito à Mãe Terra. E o terceiro ponto, que é o avanço ultraliberal
promotor de exclusões sociais, reforçado pela atual política de ultradireita com características fascistoides, que no Brasil, na verdade, encarna de maneira muito clara o que todo o mundo, e não somente nós brasileiros ou nós sul-americanos, temos percebido. Portanto, para a gente falar da fome, e aqui eu peço licença aos meus irmãos da Pátria Grande, aos meus irmãos dos outros 4 países, eu peço licença para fazer um recorte do meu país, um recorte do Brasil. O Brasil saiu do mapa da fome. Este foi um anúncio feito pela FAO no dia 16 de setembro de 2014. O relatório global da Organização das Nações Unidas, divulgado no dia 16 de setembro de 2014, dizia que o Brasil tinha abandonado o mapa da fome, tinha saído do mapa da fome. O relatório mostra que o indicador de prevalência de subalimentação, medida empregado pela FAO há 50 anos, para dimensionar, teve no Brasil um nível menor que 5%, portanto, abaixo do que a organização considera que um país superou o problema da fome. Mas nós também vivemos um curto caminho de volta ao mapa da fome. Nós não estamos mais em 2014, não estamos mais em 2015, não estamos mais em 2016, nós estamos em 2020. E no dia 25 de abril de 2019, nós tivemos um caminho curto, para o qual eu cito alguns movimentos que levaram o Brasil novamente ao mapa da fome. O CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que sobrevive em estados e municípios, como sobrevive no Rio de Janeiro, mas nacionalmente... Fala devagar para a tradução. Claro. Muito obrigado pela lembrança. Muito obrigado. Então, o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele foi criado em 1993 e extinto em 1994. O CONSEA, na verdade, ele existe, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Então, nacionalmente, ele foi, na verdade, desmobilizado, extinto, mas consegue sobreviver. A sua extinção, então, levou novamente a uma recriação. Ele foi, na verdade, colocado em pauta de novo, recriado no ano de 2003, quando presidia o Brasil o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, novamente, ele foi extinto no primeiro dia do atual governo que hoje está na presidência da República do Brasil, pela medida provisória 870. E aí, pensemos, qual é a missão do CONSEA? A missão do CONSEA é organizar um projeto de lei orgânica para a segurança alimentar e nutricional. Olha, organização de um programa, de um projeto, que é o projeto da LOSAN, da Lei Orgânica para a Segurança Alimentar e Nutricional. Ele envolveu políticas públicas, ministérios, governos estaduais, municipais, prefeituras e o CONSEA. Nós podemos afirmar que o CONSEA ajudou. A política do CONSEA, ela é uma das mais responsáveis para que o Brasil saísse em 2014 do mapa da fome. Só que nós voltamos devido a todo esse desmonte daquilo que nós consideramos a segurança alimentar no nosso país. Um segundo ponto que eu queria refletir com vocês que nos acompanham é a degradação ambiental e o desrespeito à Mãe Terra. A Terra, que é a Mãe Terra, ela clama contra os maus tratos que sofre por parte dos seus filhos. A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. Nós estamos em construção e precisamos compreender isso. Em 1992, um grupo de intelectuais de várias partes do mundo construiu um documento chamado a Carta da Terra. E ali na Carta da Terra, no seu preâmbulo, o ecoteólogo Leonardo Boff assim escreveu: estamos diante de um momento crítico na história da Terra. Uma época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, a gente deve reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida,
Nós somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos, então, somar forças, diz o documento, para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito à natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica, numa cultura de paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade de vida e com as futuras gerações. Hoje, existem pessoas que falam de um retorno à normalidade no pós-pandemia. O termo usado por muitos, que são termos criados e que viram quase que um mantra, por exemplo, é o termo volta ao novo normal. A cultura, vivida por artistas de rua na cidade do Rio de Janeiro, expressa um desejo de uma construção de uma utopia de uma nova terra, que nós partilhamos desta crença. Segundo o artista de rua Amir Haddad, para mim, o maior dramaturgo e diretor de arte pública de todo o Brasil. Não se pode, segundo ele, levar nada deste mundo para o novo, a fim de que não seja o novo mundo contaminado. E aí, a gente se pergunta, como voltar ao que era antes? O que era antes nos interessava? O que era antes nos bastava? Como então entender esse novo normal? A normalidade é preciso que seja dita com todas as forças de nossa alma. Não nos contempla. Antes da chegada da pandemia, a fome aumentava no Brasil e no mundo. 7 milhões de brasileiros não tinham moradia. Na cidade do Rio de Janeiro, 350 mil famílias não têm moradia. 16 mil pessoas moram nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Em 700 favelas cariocas, moram 1.600.000 pessoas com saneamento precário, carências sanitárias comprometendo suas vidas. Governos ignoram a importância do CONSEA. A segurança alimentar comprometida. Note-se que no Brasil, o símbolo de alimento transgênico é de uma narrativa tão cruel. O símbolo colocado nas embalagens dos produtos alimentícios não incomoda nem os produtores, que poderiam colocá-los mais de maneira disfarçadas, mas não colocam, e não incomoda também a população. Portanto, quase que uma normalidade. Nesse sentido, nós perguntamos, voltar ao normal é o nosso desejo? A pandemia que ora se estende no mundo, a pandemia que ora mata homens e mulheres em todo o planeta, ela tem que ser um recado para nós construirmos uma realidade diversa, uma realidade diferente. E é por isso que é importante encomendarmos a cada dia a nossa reflexão, levarmos a cada dia a nossa reflexão para a construção de outras economias transformadoras, que é o que esse Fórum Social está propondo a cada uma e a cada um de nós. Portanto, o terceiro ponto que eu queria levantar, e já caminhando para a conclusão, é o avanço ultraliberal que tem promovido exclusões sociais na América Latina, que tem produzido exclusões sociais em várias partes do mundo e de modo principal no Brasil, de modo especial no Brasil, reforçado por uma atual política de ultradireita com características fascistoides, com características que remetem àquilo que nós já queríamos ver no retrovisor da história, que nós queríamos apenas ter notícia, mas não. E aí, eu quero, para terminar, usar um texto, assim como comecei falando um texto do ecoteólogo, meu professor Leonardo Boff, eu queria terminar com uma referência do próprio Leonardo Boff em um dos artigos escritos agora recentemente. Ele traz a figura do Papa Francisco e ele o chama de o maior líder ético-político da humanidade. Lembrar que o Papa Francisco convida a juventude a pensar uma economia diferente desta economia que exclui e mata.
dessa economia que faz, por exemplo, o governante brasileiro o máximo governante brasileiro, o presidente da República, dizer que o coronavírus é algo banal, que, na verdade, precisamos defender o CNPJ, isto é, precisamos defender as empresas, defender a economia, que a economia é mais importante do que a própria vida. Diz o Leonardo Boff, lembrando o Papa Francisco na reunião com dezenas de movimentos sociais populares em 2015, ao visitar a Bolívia, lá em Santa Cruz de la Sierra. Diz lá o Papa, vocês têm que garantir os 3 T's. Terra para morar e trabalhar. Teto para morar, porque não são animais que vivem ao relento. E trabalho com o qual vocês se autorrealizam e conquistam tudo o que precisam. Em seguida, diz Leonardo que o Papa continua. Não esperem nada de cima, pois vem sempre mais do mesmo e geralmente ainda pior. Sejam vocês mesmos os protagonistas de um novo tipo de mundo, de uma nova sociedade, de uma nova democracia participativa, popular, com uma economia solidária, popular solidária, com uma agroecologia, com produtos sãos, livres de transgênicos. Sejam vocês os poetas da nova sociedade. Lutem para que a ciência sirva à vida e não ao mercado. Empenhem-se pela justiça social, sem a qual não há paz. Por fim, cuidem da Mãe Terra, sem a qual nenhum projeto será projeto viável e será projeto possível. Esse Fórum Social das Economias Transformadoras, do prato ao planeta, o que e quem nos alimenta. Uma música brasileira diz para nós assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Este fórum afirma, e termino a minha pequena contribuição, a minha simples contribuição, dizendo que o povo do Brasil, o povo da Argentina, o povo do Chile, o povo do Paraguai, o povo do Uruguai, o povo da França, o povo da Europa, o povo de todos os continentes, todos os homens e mulheres anseiam, desejam construir uma nova sociedade, mas com princípios, com colunas, com alicerces que sejam alicerces democráticos, alicerces que comprometem com a condição de construção de vida para todos, e não para uma minoria e nem mesmo para uma maioria, para todas e para todos. A vocês todos, muito obrigado aí pelo acolhimento nesta roda de conversa.